Nosso país, pessoal, tá indo pro fundo do buraco, literalmente. O STF, de novo, pela 25ª, 26ª, não sei, vez, tá querendo legislar a porra da segunda instância. O que é a prisão após segunda instância? Quando você comete um crime ou é acusado de um juiz, né, ele vai dizer se você é culpado ou não. Se você recorrer, o que acontece? Você vai para a segunda instância, que normalmente é um colegiado de 3 juízes, que eles vão falar se esse primeiro juiz está errado ou não, certo? Ou se ele te deu uma pena muito alta ou muito baixa, e os 3 vão simplesmente regular. Se o primeiro juiz disser que você é culpado e os outros 3 disser que você é culpado, você ainda pode recorrer, porém você é preso. Automaticamente você é preso, certo? Os juízes da segunda instância declaram prisão e você vai preso. Você pode recorrer para tentar ir pro STJ, pro STF, né? Tanto faz. Porém, você vai recorrer preso, certo? O Brasil é o país das maravilhas, o país da justiça, não é? E o STF tá querendo legislar de novo. O senhor Dias Toffoli, o ministro presidente do STF, ele era a favor da prisão após segunda instância. O Gilmar Mendes era a favor após segunda instância. Porém, por acaso, aconteceu que alguns amiguinhos, né, o senhor Lula, né, alguns outros amiguinhos, o Aécio, um pessoalzinho assim, que o pessoal do STF é bem apolítico, não é? Bem apolítico, gosta da justiça, não importa o lado, simplesmente mudaram de opinião. E agora eles são contra. Eles são contra, simplesmente são contra. Aí o que acontece? Parece que, não sei se são 180 mil presos. 1000 presos vão poder sair. Aí o STF, mas não é bem assim. São 8 mil só, não são 180 mil. Ah, será que porque só 8 mil dos 180 mil tem dinheiro pra recorrer 1000 vezes e não ir preso? Será que é por causa disso? Eu não sei, eu tô te perguntando. Aí você pega países de primeiro mundo como Portugal, a maioria dos países da Europa, né, Estados Unidos. Eles lá, se você é condenado em primeira instância, você vai preso. Ou em segunda instância com alguns países da Europa, você vai preso. Mas no Brasil não, o Brasil é o país onde todo mundo é honesto. É a justiça do primeiro mundo, não é? Infelizmente, gente, o nosso país vai pro fundo do buraco. E ó, eu sei que é difícil você que gosta do Bolsonaro ouvir o que eu tô falando e aceitar. Mas isso é culpa dele. Por que é culpa do Bolsonaro isso? Por quê? Primeira coisa, o Bolsonaro, ele literalmente, ele virou um cara... Sabe quando o ladrão liga pra sua mãe e fala assim, ó, eu tô com o teu filho, e se você não fizer o que eu faço, eu meto um tiro na cabeça dele? É praticamente o que tá acontecendo, por quê? Porque o senhor Flávio Bolsonaro, com a famosa rachadinha, né, que tem suspeitas, não tem prova nenhuma, ele mandou arquivar o processo, mas assim, inocente, né, super inocente. Ele tá na mão do STF. É literalmente o que acontece nos senadores, deputados que têm problemas com a justiça, né? Eles estão na mão do STF, então eles não vão contra o STF. E o que acontece? O Flávio Bolsonaro é literalmente o cara que está com a pistola aqui na cabeça dele, né? O STF, dizendo ao Bolsonaro, se você fizer isso, se você fizer aquilo, ó, eu dou um tiro na cabeça do teu filho. É basicamente isso o que tá acontecendo. Aí, vamos lá. O Carlos Bolsonaro, que é um dos filhos do Bolsonaro, ele postou no Twitter oficial do presidente, que todo mundo sabe que é ele que usa, que não é o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro que usa essa porra desse Twitter, é o filho, e postou o seguinte. Alguns minutos depois, né, o que aconteceu? Apagaram o post. O presidente, né, apagou o post do Twitter. E aí o filho dele, o Carlos Bolsonaro, disse o seguinte. Aí eu te pergunto, por que será que ele apagou? Sendo que isso é uma bandeira do Bolsonaro desde a eleição. Por que ele apagou? É simplesmente porque o STF não quer que o Bolsonaro culpe isso. Não quer que julgue. Porque quando o Bolsonaro... Tem muita gente que idolatra essa merda de político, que idolatra, não consegue analisar as ideias, tem que idolatrar. Ou uma porra de um Lula, uma porra de um Bolsonaro. Não consegue ouvir e falar isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim. Não, tem que pôr uma estátua do cara na casa. É impressionante essa população burra que acha que a porra da política é uma merda de um jogo de futebol. Isso não é futebol, caralho! É o futuro da sua porra de país! Será que você consegue entender
Pare de idolatrar as pessoas. Esquece quem tá falando e ouve o que tá sendo falado, cacete. É sempre essa palhaçada. É burro de direita, é burro de esquerda, é tapado em tudo quanto é lugar. Não conseguem ouvir uma merda de uma ideia se não olhar. Pera aí, deixa eu ver quem tá falando. Ah, eu gosto do cara? Ah, então é bom. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Essa palhaçada dessa idolatria de merda tá acabando com o nosso país, porque o STF tá julgando essa merda. E se eles julgarem essa merda, amanhã o Lula é solto, o Cabral é solto, a caralhada é solta. Porque o cara vai poder recorrer até a 25ª instância e nunca vai ser preso. Nunca. Todo mundo sabe que o Brasil sempre foi assim. Sempre foi assim, porra. E aí o Bolsonaro coloca um Augusto Aras, um petista, na porra da PGR, não é? Ah, não, mas é porque senão o Senado não vai aceitar. Foda-se que o Senado não vai aceitar. Foda-se. Então assim, se os ladrões não aceitarem o policial que eu quero escolher, que o delegado quer escolher, eu tenho que escolher o policial que o ladrão quer? Pelo amor de Deus, cara, que pensamento de merda é esse? Porra, bicho, olha onde tá indo o país. Literalmente, o STF, cara, tá controlando o país. É absurdo, assim, é impressionante. Gente, assim, eu sou totalmente democracia. Mas, ó, infelizmente, eu tô assim, ó, eu tô por aqui. E acho que não sou só eu. Eu acho que a grande maioria da população tá por aqui querendo pedir essa porra desse artigo 142. É impressionante, não dá. O Brasil não consegue ir pra frente, não dá. É muita gente burra num lugar só. Não tem como. Meu, aí eu vou te explicar o que é o artigo 142 que você vê muita gente pedindo aí. O artigo 142, ele é constitucional, é praticamente uma intervenção militar. Ele é constitucional, não é ditadura, não é golpe, não é o exército vai entrar lá, vai matar todo mundo, virar ditadura, não é isso, não é isso. O que é o artigo 142? Ele é basicamente assim, temos 3 poderes no Brasil, certo? Executivo, legislativo e judiciário. Quando os 3 poderes não andam em harmonia, o exército, que corresponde ao exército, a marinha, né? Eles podem entrar, né? E colocar ordem. Simplesmente o executivo executa, o legislativo faz as leis e a merda do STF para de fazer lei e controlar essa merda desse país. Porque é literalmente isso. Vivemos numa merda, de uma ditadura do judiciário. E ninguém fala merda nenhuma. Simplesmente porque ninguém liga pra porra que o STF faz. Os caras legislam, fazem o que quer. E você aí não faz nada. Simplesmente porque o Bolsonaro não pediu uma merda de uma porra de um protesto. É literalmente isso, é sempre assim. Ah, o Bolsonaro falou que é bom? Não, então foda-se. Porra, o STF tá acabando com esse país. E eu não sou contra o fechamento do STF. Eu sou contra pegar essa porra desses ministros que estão literalmente descumprindo a lei e falar, irmão, cadeia. Porque qualquer pessoa que literalmente não cumpre a lei e descumpre a lei, ele vai preso. Mas nessa bosta desse país que a gente vive, se você for um ministro do STF ou se você for o senhor Deus Supremo Luiz Inácio Lula da Silva, você não vai ir preso nesta merda desse país de bosta.